No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos ver o que é realmente o batismo na Bíblia. E uma outra pergunta que eu faço para você. O batismo, chamado batismo do Espírito Santo, ele vem antes, durante ou depois do batismo da água? Cada religião, cada denominação tem a sua visão acerca disso. A gente vai mencionar um pouquinho sobre o batismo da água, o batismo do Espírito Santo, o que representa o batismo dentro do cristianismo. Tudo isso hoje aqui no programa Escola Bíblica. E na sequência, após um rápido intervalo, a gente já volta apresentando aqui o tema de hoje através da Bíblia, a Palavra de Deus. A gente volta já. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também, você de todos os cantos do Brasil ou mesmo fora aqui desse continente tão especial. São 8 países que assistem a Novo Tempo, você sabia disso? Tanto a Novo Tempo quanto a rede Nuevo Tiempo também, em espanhol. E você da fala portuguesa em todos os cantos do mundo, seja bem-vindo, hein? Através das redes sociais, do YouTube, através do NT Play. A gente está transmitindo nesse momento também pelo Facebook do programa Escola Bíblica. Então faz o seguinte, dá uma fuçada na internet, aí você vai achar várias maneiras de assistir o programa Escola Bíblica, em especial também a TV Novo Tempo. Aqui no Brasil, existem várias maneiras de você acompanhar esse programa que estuda a Bíblia, através dos canais abertos, canais fechados, parabólica, e é isso. Junto com a gente aqui, nós estudamos a Bíblia de uma maneira interativa. Esse é o programa Escola Bíblica, que recebe você mais uma vez com muito carinho. Sabia que nós estamos na reta final de mais uma temporada? Essa é a última semana da temporada O Sentido da Fé. Nós estamos estudando a fé bíblica e vários temas relacionados à fé bíblica. Essa semana especificamente a gente está falando sobre o batismo. E hoje nós vamos falar o que representa o batismo na Bíblia, tá? E além do que representa o batismo na Bíblia, a gente vai falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo da água, se existe uma diferença. Apenas uma pincelada, que é um tema muito amplo, né? E deixa eu adiantar uma coisa para você também. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre o batismo por aspersão, batismo por imersão. Qual que é a visão bíblica sobre esse tema, né? Você acredita que o batismo é de que maneira? Então a gente vai apresentar esse tema amanhã para você no penúltimo encontro da temporada e da semana também, tá bom? Eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui. E tem uma pergunta que chegou agora há pouco que eu achei interessante. E tem a ver com o estudo que a gente oferece aqui, né? Quem entrou em contato com a gente foi o Emerson Fagundes Elias. Boa noite, pastor. Eu quero fazer o curso bíblico. Tem como o senhor conseguir o número do WhatsApp? Tem como a gente conseguir o número do WhatsApp, tá? Então, para você conseguir esse material aqui que a gente está oferecendo para você, que é da temporada do Escola Bíblica, o sentido da fé, o WhatsApp é esse que você está vendo na tela, tá bom? É só você mandar uma mensagem dizendo que você quer o DVD, tá? Você mesmo está em casa assistindo a gente, 12982444449. Tá respondida a pergunta aí, é isso, Emerson? Sua dúvida? Então você e qualquer pessoa que está assistindo a gente pode pedir esse DVD aqui, o sentido da fé. Um abraço para a Pina Rocha Oliveira, ela diz assim, que é de Goiás. Pastor Fábio, descobri a Novo Tempo e todos os dias acompanho. Na verdade, o nome é Darcy, né? O Instagram é Pina Rocha de Oliveira, o nome é Darcy, é de Goiás. Tem aprendido muito, está muito feliz, que Deus continue abençoando. Muito obrigado, agradeço. A Inês Ferreira também, a gente começa com os abraços aqui. A Inês Ferreira, ela diz que está estudando a Palavra de Deus para tomar uma decisão séria na vida dela. Ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro, está acompanhando a gente também aqui. Eu achei interessante uma mensagem que chegou para a gente, a Ediane Souza Silva Alves, dizendo assim: estou aguardando o programa de hoje, ansiosa. Pastor, aproveita e manda um abraço para o meu pai Raimundo.
eu aprendi a gostar da Novo Tempo através dele. Eu chegava em casa lá, ele estava assistindo. Um dia perguntei, pai, que canal que é esse? E logo ele respondeu, minha filha, é a melhor coisa que eu faço, agora eu não perco mais. Tá bom? Ediane, obrigado por acompanhar a gente. E tem outras pessoas aqui, eu acabei anotando, separando no iniciozinho alguns abraços aqui, para a Rosana de Santos, também para a Nalva de São Luís e outras pessoas mais que a gente abraça com muito carinho em todo o Brasil. É hora da gente orar nesse momento e depois a gente vai trazer o tema de hoje sobre o batismo, tá bom? Vamos buscar a palavra de Deus e primeiro a presença dele conosco aqui. Senhor, obrigado por mais esse encontro, obrigado porque tua palavra, ela sempre tem trazido sentido para a nossa vida. Nos ajude a percebermos isso e vivermos aquilo que nós encontramos na tua orientação. Oramos em nome de Jesus e em nome dele também agradecemos. Amém. Quero dizer para você que existe uma pergunta que a gente vai responder nessa noite. O que representa de fato o batismo? O que é o batismo na Bíblia? Eu quero começar com um texto bíblico, para a gente já contextualizar aqui, que é o livro de Atos, capítulo 22, verso 16. A gente começa respondendo essa pergunta. O que o batismo representa? Atos 22, 16 diz: agora, por que demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. A gente começa lendo aqui um primeiro texto para contextualizar o que é o batismo. Levanta-te, batiza-te e leva os teus pecados. Então, esse é o modo de falar que o batismo surge, sendo o selo visível, uma demonstração clara e pública de que Deus remiu, perdoou os nossos pecados. É uma demonstração que Deus, ele limpa os nossos pecados. É a gente demonstrando para as pessoas que estão ao nosso redor que Deus fez isso conosco. Então, inicialmente, o batismo representa, a gente vai entender o todo aqui, mas o batismo representa o ato de ter a vida purificada dos pecados. É esse o sentido que a gente pode perceber. O batismo representa o ato de termos a vida purificada e os nossos pecados perdoados também. Quando nós somos submersos nas águas batismais, então nós atestamos publicamente que Cristo, a água da vida, nos lavou de todas as nossas impurezas. Então, o primeiro significado do batismo que é importante a gente entender é que Jesus, naquele momento, ele está conosco e há um símbolo de que os nossos pecados foram lavados. Nós nos tornamos limpos por meio do sangue de Cristo Jesus. E é muito bom isso, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe eu ainda menciono essa semana. Eu tive o privilégio de ser batizado ainda jovem, bem novinho. Já compreendia. Para a gente ser batizado, e aqui a gente está estudando sobre o batismo, vai chegar o momento de eu fazer um apelo mais incisivo para você, mas eu quero dizer uma coisa. Para você e eu sermos batizados, a gente não precisa entender tudo da Bíblia, né? Muita gente pensa, pastor, tem que entender muito. Nós precisamos entender o básico, o principal, termos como meta e fé a compreensão acerca de Jesus e dos ensinos de Jesus. Eu fui batizado bem novinho, né? E foi bem significativo porque eu me sentia limpo naquele momento. Embora nós somos pecadores e continuamos sendo, mas isso emocionalmente é muito bom para nós. Outra coisa que significa o batismo na Bíblia, além da purificação, da limpeza dos pecados, esse símbolo, também é a morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida. Então, é uma vida limpa do pecado e a morte para o pecado também. O próprio apóstolo Paulo, ele explora bem esse significado da morte. Eu queria ler com você agora Colossenses, que fala sobre isso, tá? Colossenses 2, verso 12, diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, sepultados no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é aquela simbologia bíblica clássica de que
quando você é batizado, você deita ali no tanque batismal, no rio, seja onde for, na água. É como se você morresse para a vida do pecado e renascesse, saísse do túmulo, né, para uma nova vida. Então é muito clara essa simbologia. Nem é preciso a gente entrar em muitas explicações, muitos detalhes, né? O próprio texto fala sobre isso e a gente entende claramente esse significado bíblico acerca do batismo também. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, ele usa mais uma vez o batismo como um símbolo da morte para o pecado e a ressurreição para a nova vida. Eu queria que você lesse comigo mais um texto aqui, tá bom? E sempre lembrando que vale a pena você anotar cada um desses textos aí, para posteriormente você pesquisar, ensinar para outras pessoas, entrar em contato. Romanos 6, é bem extenso esse texto, do 2 ao 7, mas vale a pena a gente ler, tá bom? Olha o que diz. De modo nenhum, nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Assim como Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, o batismo representa a morte para o pecado e uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é o resumo, né, essa explicação desse texto aí. E quando a gente vai ao apóstolo Pedro também, ele acrescenta ainda mais um símbolo da cerimônia batismal. Ele escreveu o seguinte, 1 Pedro 3:21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Olha que interessante, né? Nesse texto, ele pincela as duas coisas que a gente mencionou. Não é uma limpeza do corpo, mas é uma limpeza do quê? Da consciência. É a certeza de que os nossos pecados ficaram para trás, foram perdoados. Esse é o símbolo do batismo. E ao mesmo tempo ele menciona o quê? Através da ressurreição de Cristo Jesus, nós podemos ser salvos através do batismo, que é também uma ressurreição, um ressurgimento para a nova vida. O apóstolo, ele diz para a gente que o símbolo do nosso compromisso de mantermos uma boa consciência diante de Deus, é isso que representa o batismo, e é a permanência daquilo que Cristo ensinou na palavra dele, né? Ou seja, o que eu quero dizer para você? O batismo aponta para a fidelidade que o cristão deve ter com relação à vontade de Cristo. Então é sempre interessante a gente analisar os escritos de Paulo, de Pedro, que destacam o batismo como uma cerimônia que aponta para a ressurreição de Cristo. E eu quero encerrar esse primeiro bloco aqui, que a gente está falando o que é o batismo, deu para entender? Né? Então o batismo é uma purificação dos pecados, é um símbolo da purificação e um símbolo do novo nascimento. E eu quero abrir um parênteses para você aqui. Alguns cristãos, isso é importante a gente entender, eles querem vincular, associar a guarda do domingo com uma cerimônia que comemora a ressurreição do Senhor Jesus. Então eles falam assim, olha, o símbolo da ressurreição de Jesus é a guarda do domingo. Já ouviu isso? Algum líder seu já pregou sobre isso, já falou, olha, então Jesus ressuscitou no domingo, agora o símbolo é o domingo, não tem nada a ver com sábado mais. Não, mas olha que interessante, a Bíblia, ela destaca que não tem nada a ver com o domingo. O símbolo do nascimento de Cristo Jesus é o batismo. Ele aponta para o momento em que Jesus saiu da tumba. Você quer lembrar do nascimento, do ressurgimento de Jesus? Da ressurreição de Jesus, o batismo é o símbolo. Aliás, o batismo de Cristo Jesus é um marco histórico também. Isso aqui, de repente, você pode guardar no seu coração. O batismo de Cristo é um marco histórico tão importante que está marcado nas 70 semanas de Daniel junto com a morte de Jesus.
Então, existe uma profecia no livro de Daniel das 70 semanas e ela fala de duas coisas. Ela fala do batismo de Jesus e ela fala da morte de Jesus. Então, existe uma relação. O ressurgimento de Jesus, ele é representado através do batismo. E esse é um grande significado para a nossa vida também. Após o intervalo, a gente vai falar sobre o batismo na água e o batismo no Espírito. Apenas uma menção nessa noite para a gente entender um pouquinho sobre esse tema tão significativo, tão importante. Uma rápida pausa e eu volto com você já já, tá bom? Até já! Se você está chegando agora, seja bem-vindo. O programa Escola Bíblica é um programa que nós estudamos juntos a Palavra de Deus, vários temas, em cada temporada, temáticas diferentes. Essa temática se chama O Sentido da Fé. A partir de segunda-feira, a gente começa uma nova temporada. Amanhã eu já trago para você. Muitos já têm o material em mãos, tá? Muitos já têm esse material e você vai poder começar a pedir a partir de segunda-feira o novo material para a próxima temporada também, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o batismo na água e o batismo no Espírito. É esse o significado da mensagem nesse segundo bloco aqui. Existe uma diferença, existe uma correlação entre uma coisa e outra, né? É muito interessante a gente perceber que em vários escritos bíblicos é mencionado sobre o batismo da água e do Espírito, né? Quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, entre as palavras ditas até Nicodemos, que era um homem, um influente, um homem que estava entre os principais fariseus, que na época o nome fariseu não era negativo, era um nome positivo, era um nome imponente de um grande líder político religioso. E naquele contexto, Jesus chega para ele e vai direto ao ponto, fala assim, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. E daí Nicodemos, ele assume para ele aquela mensagem, depois de alguns anos ele toma uma decisão final ao lado de Deus. O batismo na água, a gente já mencionou aqui, é o símbolo da nossa união vital e essencial com Jesus, na morte e na ressurreição, ok? Então, o batismo, ele representa, em outras palavras, o ressurgimento para uma nova vida, ele tem uma relação com a morte e a ressurreição de Jesus, segundo alguns textos que nós mencionamos aqui. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. E agora, existem algumas formas das pessoas entenderem acerca do batismo da água e do Espírito. Existem algumas crenças cristãs, algumas religiões que acreditam que o batismo do Espírito Santo é junto com o batismo da água. Tem gente que pensa o seguinte, a letra B ali, que o batismo do Espírito Santo vem depois do batismo da água. E um outro grupo que acredita que o batismo do Espírito Santo vem antes do batismo da água. E você, o que você pensa? É antes, durante ou depois? Paulo, e a gente vai sintetizar essa ideia apenas para você estudar mais posteriormente, Paulo ele identifica o batismo no Espírito como uma conversão, uma regeneração. Então o batismo do Espírito, ele faz parte, ele está vinculado à conversão da pessoa. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ao mesmo tempo que é o processo da conversão, é o processo da santificação, nós já estudamos sobre isso também, né? É o andar com Jesus. Em casos normais, isso aqui é muito importante a gente entender, tá? Em casos normais, o batismo com o Espírito Santo, ele precede o batismo cristão com a água, ele vem antes, tá? Normalmente é assim, porque quando eu entreguei o coração para Jesus, Jesus mudou minha vida, o meu coração, ele me regenerou, então ele envia o Espírito Santo, ele me batiza. Mas pode ocorrer também durante o batismo, ou mesmo depois, né? Como aconteceu com alguns homens que conheceram Jesus depois de terem sido batizados pelo batismo de João. João batizou os homens na água, mas João fala o que para esses homens e mulheres? Eu batizei com água, mas depois virá aqueles que os batizará com Espírito. Então Deus vai agindo na vida de cada pessoa de acordo com a realidade, circunstância, momento. Mas de um modo geral,
quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela já recebe o Espírito Santo. A expressão batismo do Espírito, ela descreve um ato soberano de Deus, pelo qual todos os cristãos são incorporados no corpo de Cristo, por ocasião da conversão, tá bom? Tem que ficar bem claro isso. É essencial que a gente entenda que o Espírito é que faz a mudança de vida que ocorre na pessoa por meio da regeneração, né? Sem o Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, como é que eu vou ser transformado? É eu que vou me transformar? Quem que transforma a vida da pessoa? O que a Bíblia fala? Ela fala que é o Espírito Santo que age na minha vida e ele começa a moldar a minha vida, tirar de mim o desejo pelos prazeres carnais, né? Então, a pessoa que aceita Jesus, ela aceitou a Jesus, ela já começa, então, a ter a atuação do Espírito Santo na vida dela. O batismo na água é o sinal simbólico do batismo do Espírito Santo. Então, o batismo na água, ele é um símbolo, tá? É um símbolo público. É uma união espiritual que deve existir entre todos os crentes, né? A Bíblia chama todos cristãos, e você é um crente, independente de ser católico, de você ser evangélico, protestante, do crente, aquele que crê em Cristo Jesus. O batismo é um símbolo da união do crente, do cristão com Cristo. Então, a água, ela é apenas um símbolo da operação feita pelo Espírito Santo. Tito 3, verso 5 fala sobre isso, tá? Olha o que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O batismo em água é um ato de obediência, certo? O batismo pelo Espírito é quando nós assumimos uma nova lealdade a Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender, né? O batismo pela água, ele é um símbolo, que nós já estudamos, e o batismo pelo Espírito Santo, ela é uma demonstração de que nós recebemos Jesus no nosso coração. Pastor, já recebi o Espírito Santo. É porque acontece muitas vezes o seguinte, tem gente, vamos pensar de maneira prática aqui, tem muita gente que só toma, entre aspas, né, banho. Ele é batizado, mas de fato ele não foi transformado. Tem pessoas que simplesmente se batizaram por uma circunstância, porque, exemplo, porque quer casar com a pessoa, e a pessoa falou, só casa se você se batizar. Essa pessoa não nasceu do Espírito. O fato do batismo da água não garante, é um exemplo. Agora, existem pessoas que estão tão profundamente ligadas a Deus, a Jesus, mas por alguma circunstância, seja qual for, ela ainda não tomou uma decisão, não foi possível aí ela tomar uma decisão, ou ela morreu antes de tomar uma decisão para o batismo, ou não pôde tomar porque morreu antes. Essa pessoa não recebeu o Espírito Santo? Sim. Então, são situações muito específicas, muito reais na vida de todo cristão. E aí a gente vê, sabe o quê? Ah, pastor, mas eu queria uma resposta concreta, direta. É naquele momento. Nós vemos algo muito importante na lição acerca do batismo. Deus olha, e eu volto a dizer uma frase que eu usei e eu vou usar muitas vezes. Deus olha cada vida, cada pessoa, cada história, cada realidade dentro do seu próprio contexto. Então Deus sabe, conhece a realidade de cada pessoa. O agir do Espírito Santo na vida de alguns pode ser num determinado momento, que em outros não, né? Agora é muito bonito quando a pessoa ela se batiza, toma uma decisão na água e batiza na água e de fato ela sente que aquilo tem um significado espiritual forte na vida dela também. Isso é bonito, embora seja um símbolo, embora seja uma representação pública, aquilo é um símbolo espiritual, não é um símbolo qualquer, né? Assim como a Santa Ceia, ou você ceiar, beber do corpo de Cristo, é um símbolo, também mas é um símbolo espiritual. Já que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração, a Bíblia nunca diz que nós devemos procurar por ele. Eu estou convencido de que muitas coisas que alguns teólogos e pregadores adicionam sobre o batismo do Espírito Santo não pertencem ao que a Bíblia diz, né? Eu quero ler para você, vamos ver se dá tempo da gente ler uma última frase de Billy Graham. Já que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da regeneração, a Bíblia nunca diz que devemos procurar por ele.
Estou convencido que muitas coisas que alguns teólogos e pregadores adicionam ao batismo com o Espírito Santo, na verdade, pertencem à plenitude do Espírito. A finalidade do batismo com o Espírito Santo é fazer o novo cristão adentrar no corpo de Cristo. Não há intervalo de tempo entre a regeneração e o batismo com o Espírito. No momento em que recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos também o Espírito Santo. Uma frase de Billy Graham. E com ela eu termino convidando você para estudarmos juntos amanhã um tema muito especial. Para você, eu quero mencionar aqui para você que acompanha a gente. Amanhã a gente vai falar sobre aspersão, efusão ou imersão. Qual é o verdadeiro batismo? Vamos orar nesse momento, tá bom? Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse estudo. Pedimos o batismo do Espírito Santo sobre a nossa vida, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.